base de jovens. Você vai ficar explicando taxa de juros para o seu público? Não, você vai falar do que o público jovem vê nos filmes, vê representado, sabe, na cultura. Mas isso, Rolandinho, nós não devemos sofrer mais do que já estamos. Embora eu queira voltar na ideia de que é possível, tá certo? Mudar, e eu tenho uma proposta objetiva, como todas as minhas, para ser criticada, julgada, mas, enfim. Mas isso é um fenômeno que acontece internacional. Quando morre o marxismo-leninismo como prática revolucionária, extingue-se a União Soviética, cai o Muro de Berlim, não é? Você tem uma desmoralização daquele manual do revolucionário, que bastava você aprender ali 4 slogans e você tinha uma segurança religiosa. Eu sou dessa geração. Eu era crítico, mas para ser crítico eu tinha que estudar. Eu tinha que ler Karl Marx, eu tinha que entender aquela porra difícil pra cacete, que é um livro difícil de entender, e perguntar aos professores, para ser crítico. Porque era uma geração que era induzida a aprofundar se tivesse interesse no apetite da militância. Hoje os caras não concordam, não lê e foda-se. E foda-se, e acabou, e pronto. Não tem gente que diz que a Terra é plana e acabou. Pronto. Esses são os tempos. Mas é o terraplanismo econômico. Mas eu só quero dizer o seguinte, então no mundo o que acontece? Cai isso e simultaneamente emerge no Oriente um produto industrial altamente tecnológico, também que era monopólio do Ocidente, do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Só que esse produto europeu vinha onerado, porque ali era o teatro da Guerra Fria. Ali é que as ogivas nucleares estavam apontadas. Então está aí essa porcaria acontecendo de novo, que a Europa não aprende nunca. Estava ali. Então eles desenvolveram uma espécie de sincretismo entre o socialismo e o liberalismo, o capitalismo, que é a social-democracia, o welfare state. Para que esse welfare, o estado de bem-estar social, oferecesse equidade, que era o grande apelo ideal do socialismo, era, conciliando com a iniciativa privada, era preciso financiar isso. E esse financiamento ficou muito caro. Quando eles não tinham competição pelo imperialismo, agora estava revendo um filme da colonização inglesa, ou da colonização francesa na África, ou da colonização alemã, italiana, até muito pouco tempo. Então eles supriam com isso. Quando acabou o imperialismo, né, pelo menos explícito, e emerge um produto oriental desonerado dessa cunha fiscal, nasce o neoliberalismo. Isso é tudo problema deles, tem nada a ver conosco aqui dentro. Só que a esquerda brasileira, lê-se PT, tem um chefe que não lê, não estuda, não gosta de quem lê, nem gosta de quem estuda. Ele acha isso uma coisa deplorável. A visão de mundo do Lula é a apologia da ignorância. Isso é uma tragédia. E aí fica todo o pensamento acadêmico, os cientistas, os jovens, os intelectuais, etc., os artistas, todos replicando pelo ideário simbólico de um operário que veio retirante do Nordeste e tal, e o mundo foi mudando de forma sofisticada e a gente imitando, no melhor hipótese, isso que você está falando. De onde é que nasce isso? É da esquerda do Partido Democrata norte-americano, que não podem discutir mudanças estruturais no modelo, né? E então tem que dar um ideário para quem tem espírito de solidariedade com os mais fracos, os desvalidos. Então vem toda essa agenda identitária. Copiaram com casca e tudo, e aqui dentro colidiram com a moral popular de uma forma chocante. Ou seja, não existiria o Bolsonaro se não fosse esse grosseiro equívoco que está se repetindo. O Bolsonaro, se fosse julgado como um presidente, a inflação explodiu na mesa do pobre. Você não tem ideia, um quilo de carne de segunda está chegando perto de R$50. Ou se eu tenho ideia. Tem ideia, pô. Pois é, percebe? A população, 38 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão ganhando menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo brasileiro só perde em valor de compra para o da Venezuela. E a cesta básica em 1.100. Comendo o salário mínimo quase todo, percebe? Então é um desespero, e esse ideário, essa discussão maluca não diz nada para o povo, nada. Para a pessoa que está com, Não, né, que tá ali povo. faltando arroz, faltando negócio carne. de sistema de impostos. O cara que circula em São Paulo de helicóptero, de jatinho, ou desce para a Baixada Santista para pegar um iate, uma lancha, não paga nem um puto de PVA, porra. E o cara que está ralando aí com a motocicleta paga 4%. Percebe? Aí dizem, vamos voltar, como é que resolve essa parada na política? Eu tenho pensado muito, que vai que, né? E eu acredito que vai acontecer. Esse negócio, a bagaça cai da minha mão. Né? Eu estou na área. O único fio desencapado sou eu. Não tenho rabo de palha. Enfim, tenho uma experiência muito acumulada, sabe? 40 anos de vida pública. Não há um filme desse que eu não já tenha visto. Conheço essa gente toda, sabe? Ajudei a fazer o real. Sei como é que começou essa coisa de juros. Sei tudo, enfim.
E sou respeitado até por quem não gosta de mim, porque me comporto. Então, repare, qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte. Primeiro, Rolandinho já destacou. Tentar fazer da eleição não um jogo de personalidade. Chico, Maria, Manel. Ora, todo político é, sabe? Mas não é isso a eleição brasileira? Mas tá errado. Mas é isso. Porque, assim, Tá errado. Eu vi hoje que eu vi... Já pode concluir, Ciro, Não, mas não. só um minuto. Eu vi hoje que tem uma prévia do plano de governo do Lula. Sim. Sabe? Então, assim, porque quando eu conversei com a Jandira Fegali, eu falei com ela, cara, eu não sei o que o Lula pretende fazer. Eu não sei qual que é o plano de Eu Brasil juro pra do você Bolsonaro. que nem ele sabe. Lula, nem ele sabe. Hoje acabou de sair um papel Foi hoje mesmo, né? que ele bota na boca dos assessores para não se comprometer com nada e diz para cada auditório o que esse auditório quer ouvir. Então, por exemplo, ele bom, diz que nós politicamente todos ele é temos... hábil. Sim, porra, mas isso é o estelionato. Isso aí sabe o que é? É o aprofundamento da crise. Deixa eu te dar aqui a crise Mas como é brasileira. que ganha disso, Isso né? que eu vou ver. Com artifícios tão... Primeiro vamos fazer um consenso de que isso não pode dar certo. Vou fazer aqui Ah, não, do ponto de vista prático não vai dar certo. eu estou falando não é futuro, não. Dá para a gente olhar para trás. Veja, o Brasil se redemocratizou e teve as primeiras eleições em 89. O Collor governou com essa gente e foi caçado. Depois o Fernando Henrique vem como resposta iluminista, aquela coisa trágica, não sei o que e tal. Governou com essa gente e nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional, está aí. Em Pandarecos, o PSDB, nem Sumiu. sequer um candidato está apresentando hoje, um partido que mandou no país. Governou com essa gente. Depois veio o Lula, por causa da tragédia do Fernando Henrique. Veio o Lula, governou com essa gente, foi parar na cadeia. Aí entregou para Dilma, foi caçada. Governou com essa gente, foi caçada. Entregou para Michel Temer, foi parar na cadeia, governando com essa gente. E agora o Bolsonaro governando com essa gente está desmoralizado. Ô, irmão, não tá dando para ver que por aí é certo que nós não vamos dar certo, que isso não vai funcionar? Então vamos tentar construir uma alternativa. Qual é a alternativa? Primeiro, propor, fazer que a eleição seja cada vez mais uma eleição ao redor de ideia. Por quê? Porque Cara, eu concordo contigo. se o cara vota em mim com a ideia que eu fiz, vou levar pancada. Na hora que eu chegar ali, eu sou o penetra. Você vai ver acontecer. Pancadaria, não sei o quê. Não dizem que eu sou ladrão, não dizem que eu sou incompetente. O negócio agora é provar que eu sou um cara temperamental, que eu sou pavio curto e tal. Ok. E as outras flores do campo competindo, né? A Margarida e a Rosa trocando tapas. Só gente fina, só cavalheiros e tal. Mas, enfim, isso é lisonjeiro para mim. Eu já me aborreci com isso, não me aborreço mais. Tá bom, ok, eu sou um cara diferente mesmo. Ó, por exemplo, eu não fui morar no Palácio. Fui eleito governador, 32 anos de idade, morava numa casa alugada e, passei o governo inteiro morando na mesma casa alugada que eu morava, que eu não tinha nem sequer uma casa na época ainda, tá certo? Depois agora tenho meu apartamento e tal. Mas não fui morar no Palácio, eu sou diferente mesmo. Aí, como eu comecei muito cedo, adquiri o direito a 3 aposentadorias, irmão. Ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Sabe o que eu fiz? Não aceitei receber porque considerava imoral. E achava que não podia contar isso para as pessoas, porque senão ia parecer que eu tinha comprado uma imagem. Até que a minha mulher me disse, não, você tem que contar isso para as pessoas. Agora eu estou contando assim meio sem jeito, mas aconteceu, eu sou diferente mesmo. Então, repare, mas vamos lá. Propor. Ninguém Tá fala aqui. disso. Vou cobrar imposto, vou daqui, vou tirar da acolá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acabar com cartel de banco, não sei o que. Então, o pau vai cantar em cima de mim. Que é o único que está propondo Acabar com uma um mudança. cartel de banco? Sim, senhor. Como é que tu vai fazer isso, cara? No primeiro dia. Tu não vai conseguir, Ciro. Deixa eu te dizer, o Estado Nacional Brasileiro é dono de 2 poderosos bancos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que estão no cartel. Por quê? Porque desde o Fernando Henrique, que vem a turma do mercado financeiro, administrar o banco e volta para o mercado financeiro. Até Tem que parar de Lula. seguir porque eles alimentam isso. Até cara. o Lula, assim, talvez o nosso... quando, assim, a gente tem os avatares, vai. O avatar da esquerda é o Lula e o avatar da direita é o Bolsonaro. O avatar da esquerda enriqueceu o banco pra caralho. Ele... Mas, rapaz, o maior Mas- lucro deu muito mais lucro para os bancos do que o Fernando Então, Henrique. isso pra mim Quer saber um o número? sinal, Quer um saber o sinal número? de que não dá pra mudar essa porra. Não dá porque aqui se você quer servir, irmão. Essa é a questão. Mas veja, é muito mais simples tecnicamente do que você supõe, embora politicamente seja difícil. Mas assim, O problema é politicamente... politicamente. Não, Vamos acho que ele supor- está querendo dizer que Mas vão inviabilizar, entendeu? vamos supor que eu me eleja. Aham. Estou me elegendo, no primeiro dia do meu governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saem do cartel e vão competir. Vão competir pelo freguês. O que é que significa? Baixar juro e baixar a tarifa. Não é fazer de graça, não é ganhar o freguês. Por quê? Porque o lucro... Mantendo-se estatal. Sim, mantendo estatal, claro. É engraçado Ai de que aqui no nós Brasil- temos 5 bancos acumulando 85% das transações financeiras. Mas deixa eu terminar aquela Vai, etapa do... desculpa. Não tem saída. Aí você, não, tem saída e tal. Mas é muito difícil, sim, é muito difícil. Mas tem jeito? Tem. Agora eu estou dizendo como. Então, propor o que é que eu pretendo fazer. Se eu escapo, não vou dizer que é fácil, mas se eu escapo eu e a ideia.
Acredite, isso diminui muito a distância entre o presidente que quer reformar o país e um Congresso que tem as suas mazelas, as suas doenças, então, uma ladroeira infernal. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que o Congresso brasileiro é uma espécie de reunião de municipalistas. Por quê? Porque cá embaixo nós julgamos o bom deputado não é pelo voto que ele dá, pelo belo discurso que ele faz, é se ele traz uma coisinha para a nossa comunidade ou não. Se tem uma praça ou não. Então, é preciso entender isso. E eu fui deputado federal, aí outro dia a Folha disse que era falso, eu fui o deputado federal mais votado do país. Vira um grande jogo de troca de favores, é isso? Né? É, porque essa é a lógica. Então, se eu faço o seguinte, não, agora nós vamos votar. Segundo, os 6 primeiros meses. É o tempo mágico que o presidente recém-eleito, o povo ainda está ali quente, acreditando. Dá pra passar uma porrada de coisa. É aí que eu te digo, se você dissesse, porra, o Fernando Henrique estava com o Brasil na mão, eu estava lá, eu rompi foi por causa disso. O Fernando Henrique tinha o Brasil na mão, é só dizer o seguinte, ó, precisa desse conjunto de reformas aqui, senão o real vai dar no vinagre. Falando a verdade. Tinha passado tudo. O que ele propôs? Nada. Porque não tem concepção. Porque estava ali para carimbar os interesses dominantes no país, que é dinheiro para banco. E para 10 mil famílias abastadas que dão as cartas, controla a mídia, tudo. Depois o Lula, o Lula teve 86% de popularidade, estava com o Brasil na mão, fez a Dilma, presidenta da República. E nem lá ganhou no primeiro turno, hein? Para quem fica com o discurso de ganhar no primeiro turno. Mas estou dizendo, o poder que o Lula tinha, qual é que ele propôs? Nada. Por quê? Porque não tem concepção. Não tem concepção. E assinou a carta aos brasileiros, se comprometendo de entregar o Brasil para a banqueirada, continuar como estava. É o mesmo modelo. Então, a proposta é 6 meses, 6 primeiros meses. Depois, como é que faz? Negocia. Aí é importante a gente explicar para o povo que negociar não é sujo. Esse negócio do Bolsonaro, vou lá, conta, e depois se vendeu para o Centrão, ou quer dizer, se vendeu para o Centrão, na verdade. Não é isso. Quem o povo eleger, é com eles que eu sou obrigado a negociar pela linguagem da democracia. Só que como é que eu vou negociar? Eu vou negociar largando a interlocução, fazendo um novo acordo de governadores e prefeitos. Hoje está assim na mão, de novo. 23 dos 27 estados do Brasil estão quebrados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses 4 estão pendurados aí em liminares para não pagar dívida com o governo, estão liquidados. O que é que eu vou propor? Trazer esses estados e os municípios, reestruturar essa dívida toda em troca do apoio, da mediação dos governadores e prefeitos. Por quê? Porque eles são mais fortes do que os lobbies na relação com os deputados. São mais fortes. Porque aí a sobrevivência é ali. O governador pode compensar um deputado fazendo as coisas para ele, a escola, o coisa, sem essa deformação de orçamento secreta, roubalheira e o diabo que está acontecendo em Brasília hoje. Aí, por fim, chave de tudo, o que persistir de impasse, chamar o povo para votar diretamente. Eu sou muito a favor disso. Plebiscitos e referendos. Sou muito Pois a bem, favor só disso. eu proponho isso e eu não estou inventando, está escrito na Constituição brasileira. Só que isso tira o poder da elite de corromper os políticos, que eles denunciam corrupção, mas adoram a corrupção. É verdade. Assim, para mim, vontade política de mudar a coisa, por exemplo, a gente estava falando antes aqui de impostos e tal, impostos sobre consumo. E tem que fazer um gesto. Eu abro mão da minha reeleição. Em troca da reforma do país, eu acabo com a reeleição começando por mim mesmo. Porque isso também funciona. No Brasil, muita gente atua contra o presidente sem dizer por quê, porque não quer que ele acerte a mão. Seja ele qual for, não quer que ele acerte a mão. No dia seguinte começa uma guerra secreta para não deixar o cara governar, porque... Tu faria esse lance de não se comprometer Tudo junto na reforma. É uma reforma só em 6 meses com o fim da reeleição em troca fim da reeleição de uma vez. De uma vez não por a todas. tua, de todos. A minha, porque eu não posso, por exemplo, comprometer um governador que está com o direito que ele tem, mas acaba com a minha própria, eu não disputarei a reeleição. Mas o que eu quero dizer, tu não disputará a reeleição para os próximos. por lei. Bota na Constituição que fica proibido, Entendi. como o Brasil sempre proibiu. Isso foi uma perversão que o Fernando Henrique colocou. Eu gosto disso. E você sabe que quando não usam, tem as duas coisas. Tem isso de quererem sabotar o presidente que foi eleito, né? Porque não querem que ele se reeleja. E se o presidente é incompetente, ele depois usa isso como argumento. Fala, não, mas não me deixaram governar, porque não sei o que lá, estão contra mim. A sensação que eu tenho com esse sistema de reeleger presidentes é que os primeiros 4 anos são uma campanha política. Só isso, o tempo todo. E os outros 4... pagar a conta. Porque assim... E daí você já se conchava, né? O conchavo já rolou tão intensamente. Dizendo, Olha o Bolsonaro agora, né? Com esse movimento do centro. Se ele se reeleger, ele já tá tão comprometido do ponto de vista... Rapaz, o Lula afundou um tal volume de conchavo, tá? Um tal volume de acordo, de distribuição, até cargo de Supremo já está distribuído. Sabe que se o Lula chegar lá, meu irmão, vai ser o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. E olha que a Dilma foi gravíssimo estelionato.
E as pessoas têm que acordar para isso. O Lula, se entrar no governo, estará terminando o mandato com 80 anos. Aí o negócio do vice. O vice pensa o oposto do que o Lula fala, que pensa, em assuntos muito práticos que estão na ordem do dia do Brasil. Política de preço dos combustíveis. Privatização da Petrobras. O Geraldo Alckmin é a favor de privatizar. Então você está elegendo um presidente com 78 anos, num país que tem crise que o vice acaba assumindo, em que o vice é o oposto do que o Quando que presidente está aconteceu propondo. isso mesmo, cara? Do vice entrar depois com não o ideário lembro. totalmente ao Todas as contrário? vezes. Não, e o mais grave é o seguinte, Inacreditável. você tem o Michel Temer, que o Lula colocou na linha de sucessão, irresponsavelmente, né, é quem faz a reforma trabalhista. É dele E é mesmo quem que eu tô põe o falando. teto de gastos. Para o Lula hoje dizer no documento dele que é contra o teto de gastos e a reforma trabalhista, como se não fosse Eu a vi obra isso. política do Lula que produziu Quer isso. dizer, ele se angaria de um monte de figuras, né, que defendem essas ideias e depois ele faz parecer que foi Que uma é- surpresa, entendeu? Não, ele diz, tu disse assim, não, peraí, respeite o Alckmin. O Alckmin ficou contra o impeachment. Eles estão... O Lula não está bem, tá? Eu não quero concluir, mas não está nada bem, eu conheço ele de longa data, não está nada bem. A quantidade de bobagem grave que ele está dizendo, outro dia agora, anteontem, estava do lado... Dia do meio ambiente, foi 5, foi ontem. Foi ontem. Ontem, estava ele do lado do Alckmin aqui, diz assim, ora, porque o meio ambiente é uma coisa muito importante, eu, por exemplo, tive a grande Marina, que foi minha ministra e tal, humilhou a Marina, quase destrói a Marina moralmente e tal. Naquela Mas, campanha assim, sujíssima, né? Imunda, e tal, que a Marina atribui ao marqueteiro, em vez de atribuir ao Lula, que é quem determinou, é quem faz, está O Lula tentando tá numa fazer... posição muito privilegiada, né? Ele pode dar moedas para Ele todas pode as fazer o pessoas. que ele quiser. Ele nunca responde Mas que assim, pelos se eu- atos Não, mas dele. deixa eu te falar essa de ontem, do dia do meio ambiente, então, do lado do Alckmin. Então, eu não sei. Então, agora, enquanto isso, o Bolsonaro traz esse tal de Salles. O cara é contrabandista de madeira, o cara... Não sei de onde ele veio. Quase que eu telefonou, Lula, pergunta pro Alckmin aí do teu lado de onde é que ele veio. O cara foi lançado na política secretário de ambiente de São Paulo e foi demitido por corrupção. Aqui. E depois virou chefe de gabinete do Alckmin, ou vice-versa, chefe de gabinete, depois secretário do meio ambiente. E é o cara que pagou R$1.000 para quem fosse me hostilizar aqui num restaurante. Quê? Assim, como eu estou te dizendo. Caralho. É assim. Atenção, pessoal, o Ciro Gomes está no restaurante e tal. Eu pago R$1.000 para quem for lá hostilizar o cara e filmar para mandar para mim. Como é que tu sabe disso? Chegou em você Chegou essa em mim. informação? Chegou em mim, simplesmente. Eu tenho os prints aí tudo. Puta merda, hein? Isso daí é muito sujo, de fato, né? Oxe, você não tem ideia. Sabe o que eu queria que a gente comentasse? Era sobre uma tese que eu tenho visto muito entre os meus colegas, pessoas de esquerda bem intencionadas, que estão com essa ideia fixa de que a gente precisa resolver a eleição no primeiro turno. Cadê tua colinha? Eu tenho pensado muito... Não vou olhar a colinha. Tá. Tô indo bem sem a colinha. Eu tenho pensado muito a respeito disso, porque eu vejo que as pessoas não falam isso na maldade. Elas acreditam nessa tese de verdade. Mas quando a gente entra pra conversar... Você deve ter ouvido isso já, não ouviu? O De que, quê? tipo... Não, de que a gente tem que eleger o Lula no primeiro turno, porque isso vai, de alguma forma, garantir com que o bolsonarismo desapareça, com que o Bolsonaro... A base do Bolsonaro fique com medo da força do Lula. Eu fico pensando sobre isso e eu não consigo enxergar outro caminho que não seja o oposto. Digo, a melhor forma de manter o bolsonarismo vivinho da Silva é você fazer uma eleição onde o Lula ganha por um percentual... Vamos supor que ganhe no primeiro turno, coisa que eu pessoalmente acredito que seja quase impossível. Pelo histórico e por tudo que aconteceu. O Ciro precisa sair, precisa arregar. Nenhuma chance. Mas veja bem, se ele ganhasse com um percentual apertado, vamos supor meio ponto, um ponto e meio, isso não seria o combustível mais forte É evidente. pro bolsonarismo virar e falar, não, a eleição foi fraudada. Fraudada. É óbvio, porque Claro. poucas urnas, um conchavo pequeno já consegue garantir não, isso. e aí. mais o Tá seguinte, entendendo? olha, o Lula no auge da popularidade dele na reeleição não ganhou no primeiro turno. E agora depois com o a país Dilma não ganhou no divididíssimo. primeiro turno, nem na reeleição ganhou no primeiro turno. E agora com todo chumbado, Uhum. com 1000 denúncias irrespondíveis de roubalheira, a crise econômica monstruosa que ele produziu, as pessoas sabem que dia perderam o emprego. Uhum. O desemprego no Brasil vinha em 4,5%, 4,5%, 4,5%. Aí com a Dilma foi para 12%, nunca mais desceu. Está descendo aí para 11% agora, nunca mais desceu. Isso aí todo mundo sabe disso. A inadimplência, que é farra do crédito, ok, foi muito bom, todo mundo foi para o crediário, agora está todo mundo amargando. Percebe? Mas é que as pessoas, eu não sei se as pessoas conseguem fazer esse elo, Ciro. Agora não, mas a campanha vai fazer. Você vai ver.
Você vai ver. Porque eu tenho visto esse discurso crescendo do último mês pra cá. Mas isso é muitos, industrializado. Isso é uma parada que eu já pensei, assim, eu pensava e comentava em casa, inclusive, isso sem ser totalmente leigo, não sou economista, não sou nada disso, não tinha nem programa ainda na internet, e eu comentava, caralho, as pessoas estão comprando carro pra caralho aí, comprando apartamento, comprando tudo caralho, mas, pô, tem que pagar, né? Como é que vai pagar essa porra? Vai produzir, provavelmente, uma galera, isso aí eu ouvi, inclusive, o Boechat falando, faz tempo, que, cara, isso daí é uma conta que as pessoas... Será que as pessoas vão conseguir bancar o apartamento que eles compraram e tudo mais e tal? Isso parecia até meio lógico. Mas eu não sei se as pessoas fazem o elo entre... conseguir dar entrada, conseguir começar a pagar aqui meu apartamento... E perceber que a mesma política que os colocou nessa posição de conseguir ter o bem... as impediu de pagar o bem mais para frente. Existe uma coisa seguinte, é a realidade e o esforço dos políticos de manipularem a realidade em seu favor. Estou dizendo que o Lula acabou de dizer que o Alckmin não foi a favor do impeachment. Disse assim, não, se zangou com o repórter, não, respeite o cara. O Alckmin foi contra o impeachment. Porra, o Alckmin contra o impeachment? São 1 milhão de declarações de militância do Alckmin. O PSDB votou em massa 100% dos votos pelo impeachment da Dilma, enquanto eu trabalhei contra. O único estado que deu 2/3 dos votos contra. E olha que eu achava o governo da Dilma o pior governo até o Bolsonaro. Disparado é o pior governo da história do Brasil, mas não cometeu crime de responsabilidade e, portanto, tinha um elemento ali institucional viciado. Pois bem, vão fazendo. Então, o Lula faz o seguinte, ele quer sumir com o período Dilma-PT. E nós vamos tentar mostrar para o povo que é a mesma coisa. Tá certo? Que é a mesma coisa. E a pergunta que eu faço para quem não for fanático. Para quem for fanático já deve ter desligado, já ter ido embora e tal. Mas quem não for fanático, a pergunta é, por que 70%, meu irmão, 70% em números redondos do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte votaram no Bolsonaro? Foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária, vinha do passado, brilhante. Nem fudendo. Não tinha nada, era um picareta do baixo clero que roubava dinheiro na gasolina. Eu fui colega dele lá na Câmara, sabe? Roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, um picareta dos últimos níveis que existia na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Estou te dizendo. E ele não me processa porque ele sabe que eu tenho as notas fiscais, tem tudo, galera. Qualquer pessoa pode ter. Portal da Transparência é só entrar lá e ver. Natália, era o nome. Natália? Era filha do Queiroz, que é o cara que tem 10 mortes nas costas, que agora está chantageando publicamente para eles apoiarem ele para deputado federal, o cara que estava ali preso e não sei o que e tal. Esse é o Bolsonaro. E 70% do povo votou porque ele apresentou uma proposta extraordinária, entusiasmo. Porra, o cara teve uma ideia. Zero. Não, posto Ipiranga, eu não entendo nada. É apologia da ignorância. A maior parte da minha família votou no Bolsonaro e são pessoas... Agora, a razão é uma só. O colapso econômico com a passionalidade do testemunho da corrupção generalizada que o Lula trouxe como elemento central do seu modelo de poder, lá como hoje. Não, mas eles confiaram muito no PT. Eu sinto que são pessoas que eles têm uma frustração com o Partido dos Trabalhadores que é insuperável. Você entende? Porque eles falam, eu converso hoje em dia com quem ainda não converteu o voto e eles falam, porque tem esse discurso também que quem hoje em dia, eu sou um pouco, eu não gosto de ficar chamando as pessoas de fascista sem muito motivo. E eu tenho a humildade de saber que eu tenho 28 anos e tem pessoas da minha família que são mais velhos, que eu respeito muito a inteligência, que sabem muito mais do que eu vou conversar, eles me ganham 1 milhão de argumentos, né? E sabem, e estavam lá vivos. E o que eles me dizem? E aí, óbvio, que as pessoas elas estão trabalhando, estão empreendendo, elas não estão ao dia inteiro ligadas na política, né? Então, são pessoas que falam, por mais que os crimes, e aí a gente discorda delas nesse ponto, por mais que os crimes do Bolsonaro sejam graves, eu não posso aceitar que eu fui obrigado a votar no PT 3 vezes. A gente deu 4 mandatos. 4 mandatos o povo deu, rapaz. E eles falam isso, eles falam assim, olha, Bruno, sem chance essa discussão. Irmão, é isso aí. Por mais que eu entenda tudo que você está falando, esse passo eu não vou dar. Não foi aqui que o Marcos Uchoa disse que entre o que rouba e o que mata, eu prefiro ficar com o que rouba? Olha para onde é que eles estão levando o nosso país. Para mim parece uma escolha de merda. Não é uma escolha de merda, mas é que eles estavam... Sim, mas nós não podemos ir para isso, o Brasil não aguenta.
Bom, mas eu acho que a grande questão que tá se pondo agora, e aí você me corrige, ou sei lá, me ajude, não é me ajude, mas assim, dê os seus argumentos para tentar mudar isso, que é o seguinte, a gente tá desenhando aí um segundo turno que é Lula e Bolsonaro. Esse é o que tá... Assim dizem as pesquisas. Assim dizem as pesquisas, exatamente. E o voto hoje em dia, a gente tem, grosso modo, números grossos, a gente tem 33%, anti-Bolsonaro, portanto pró-Lula. A gente tem 30% anti-Lula, portanto pró-Bolsonaro. E 30% que não sabe ainda. Que tá meio... mais ou menos a mesma porcentagem da última eleição. Agora deixa eu te falar primeiro. Ninguém briga contra pesquisa. Agora a gente só precisa entender que pesquisa é retrato. E a vida é filme. Então, uma coisa é o retrato. Você tô aqui... Tirou um retrato, eu estava só passando a mão. Como é que é o retrato? Não é? Não? Gostei. Eu estava só passando a mão. Então, agora eu vejo o filme. Eu estava só passando a mão e não sei o que e tal. É outra história. Então, eu não estou assustado que eu vi um fantasma. Eu estava passando a mão, fazendo um argumento. Percebe? Mal comparando, pesquisa é isso. Portanto, a vida é filme. Agora, vamos ver aqui concretamente. Eu estava mostrando para o Rolandinho, porque estão me mandando para mim aqui. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro, na véspera da eleição. Eu vou aproveitar para ir no banheiro. À vontade. No Rio de Janeiro, primeiro à esquerda. Estou brincando, quase sempre é. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, 24, Romário, 18, Garotinho, 12. Witzel, 2. Quem ganhou a eleição? Witzel. Agora, pesquisa em Minas Gerais. Ibope no dia da eleição, 2/10, na véspera, que a eleição foi dia 3. Anastasia, 33, Pimentel, 22, Zema, 10. Quem ganhou a eleição? Zema. Colômbia ontem. Hoje, na verdade, não está acontecendo. O candidato que estava em terceiro lugar tinha 10%. Ninguém dava a menor bola para ele. Chegou, ganhou uma vaga no segundo turno com 28%, agora é favorito com 41%. Por quê? Porque hoje a pesquisa tem um elemento muito mais de propaganda no Brasil moderno do que de aferição mesmo. Quem paga as pesquisas? Se você olhar, tiver curiosidade, quase todas são pagas por bancos. Olha de novo, o mesmo esquema. E os bancos querem que sejam dos dois. Querem confinar os dois e querem confinar os 3, os 4, os 5, para ter todo mundo disputando o frufru, mas tendo o compromisso de manter o sistema econômico, o sistema político, onde o suborno é mais fácil do que o convencimento. Por quê? Porque ninguém vai conseguir convencer a população, se eu mandar para um plebiscito, que o país vai cobrar 0,5% de imposto sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais e vai alcançar apenas 58 mil contribuintes e arrecadar 60 bilhões de reais por ano, dinheiro com o qual eu boto todas as crianças brasileiras numa creche em tempo integral. Um dos aspectos assim, interessantes sobre um segundo turno aqui no Brasil, eu tenho a impressão... O que foi, Zé? Não, pode falar, vai. Pode falar. Tá. Eu tenho a impressão que se a gente tivesse um segundo turno que tivesse, para não usar teu nome, se tivesse Moro e Lula, eu acho que a gente ia ter uma eleição no segundo turno bastante... Moro, não sei se é uma boa... Se tivesse X e Lula... Qualquer um ganha do Lula. Eu tenho a mesma impressão com o Bolsonaro. Qualquer um ganha do Bolsonaro. Porque assim, a grande questão que está aqui agora é Lula contra Bolsonaro. E um sustentando o outro. Se a gente tirar um, o outro tá fudido. Pronto, é isso aí. Né? Simples assim. Mas isso é só uma sensação que eu tenho. Mas correta. Eu sou profissional. Tá. Deixa eu lhe dizer, reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. A condição da disputa é tão desigual... O presidente dá uma canetada, muda juro, muda coisa, vai empréstimo, faz o bolsa não sei... Tem a máquina a seu favor. Enfim, está no jornal. Fala bobagem, sai no jornal. Não fala nada, sai no jornal. Fala coisa bonita, sai no jornal, como eu já falei aqui. Tal. Então, o que está acontecendo? Pela primeira vez no Brasil, isso já tem ciência nos Estados Unidos, já houve esse precedente, o Jimmy Carter, por exemplo, é um caso importante, não é? Em que a reeleição funcionou como um plebiscito contra a situação. É o caso claro do Brasil hoje. Então, eu não sei ainda quem vai ganhar a eleição, mas eu já sei que um vai perder, o Bolsonaro. E é uma coisa científica, porque é o seguinte, nível de conhecimento 100%, nível de preferência 25%, o resto tudo rejeição.
Então o cara não vai alterar isso porque a situação econômica vai dar uma virada espetacular, não. Tudo indica que vai tudo piorando na situação brasileira, sob o ponto de vista econômico, inflação, o diabo, que é o que interessa para a gente discutir, não é fascismo, sabe, comunismo, isso é tudo para distrair o povão. Ou essas agendas identitárias, para distrair o povão e não discutir essencialmente onde é que está indo a grana que nós cobramos de imposto, que é uma Deveriam discutir fortuna. também, né? Também tudo. Mas o essencial, Sim. o coração da coisa é a qualidade, a condição de viver, de trabalhar, de produzir, de ganhar salário, de remunerar os aposentados. Nós estamos produzindo 60 milhões de pessoas que daqui 15, 20 anos vão envelhecer sem aposentadoria nenhuma. Pela informalidade mais selvagem da história do mundo, que é o Brasil hoje. Isso tudo é o que devia estar sendo discutido. Pois bem, Bolsonaro está conseguindo 25%. 75% não quer o Bolsonaro. O Lula está conseguindo capturar 40%, 45%. Tem 30% que, por esse critério raso, que é só um critério bobo, que não explica a complexidade do movimento do voto, não querem. Eu, desses 30, eu já tenho 12. Agora, quando você vai olhar, Datafolha mostra isso tudo, quando você vai olhar dos 45 do Lula... 12 nas pesquisas? Sim, nas nossas internas todas. Tá. Por quê? Porque eles ajustam na margem de erro. Então, quando diz 9, é a mesma coisa de dizer 12. Margem de erro 3 e PESP de ontem, pronto. Percebe? PESP, XP, um banco. Aí, Quest, Genial, o outro banco. Nada contra. Não estou falando da desonestidade nem nada, mas, porra, não é estranho? Percebe? Eu pesquiso. Então, repare, nesses 45 do Lula, 15 estão votando no Lula coagidos por essa ideia de que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro, vai tirar o Bolsonaro, Que acabar com o precisa Bolsonaro. imperativamente ser no primeiro tem que ser no primeiro turno, Para ser um símbolo. que é justamente o oposto, tá certo? Se você quiser derrotar o Bolsonaro, é tirar ele do segundo turno. Portanto, quem está votando agora no Lula por essa razão, devia votar em mim. Porque eu tiro o Bolsonaro. Eu estou ali no 12, o Bolsonaro 25, Sim. ainda longe da eleição, com a condição da disputa completamente desigual, eu passo ele. Mas não tem nenhuma... Você vai ver a sensação que vai ser essas eleições. Enfim. E do outro lado, você tem 25 do Bolsonaro, uns 9 estão ali porque não querem o PT de volta. Com certeza. Mas já machucados, já não explicam mais a rachadinha, já certeza. se zanga com a vulgaridade, a falta de educação. Não pararam muito para pensar. Eu sinto que tá tendo, sabe, uma inércia ainda, assim, porque, ó. rapaz, é no susto. Nosso porque o Lula povo, tá subindo mas porque e eu o preciso me povo- proteger, então eu tô com o Bolsonaro. Sei lá, mas é porque meio o assim. povo está vivendo o pão que o diabo amassou. E a centralidade do assunto política na cabeça do povo hoje não existe. Só quem está agarrado nisso é político e jornalista. Isso vai mudando gradualmente com o tempo. Daqui a pouco você vai inundar a televisão com comerciais, com posicionamento. Então vai aparecer um cara que tem uma biografia limpa, que tem uma proposta escrita, que vai para o debate, até com quem não devia. Muita gente diz que eu não devia ter ido. Vou debater com quem vai no Flow, vou no Flow. E vou mesmo. Aqui eu estou com muito prazer de saber da verdade de novo. Né? E pronto. E aí vamos ver. O que é que eles querem? Resolver de véspera a eleição, tirando o povo da jogada.